A graça e a paz, meus irmãos, que a bênção do Senhor repouse sobre o seu coração, que o infinito Deus que nós servimos seja provedor e abençoador com todas as nossas necessidades. Hoje nós estamos aqui no nosso quarto dia da campanha, o Projeto Neemias, projeto de reconstrução de muita coisa na nossa vida. E nós vamos falar hoje sobre Neemias, no capítulo 2, nós vamos falar sobre os sentimentos, a restauração dos nossos sentimentos. Então, quero muito que você hoje entenda, querido, que não está errado você ficar triste, não está errado você ficar com medo, ansioso. O que está errado é a gente não confiar que o nosso Deus pode fazer o sobrenatural. A pastora vai ler aqui para vocês aqui a devocional e nós vamos entender então o que Deus tem. Desculpa. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler em Neemias no capítulo 2, do verso 1 e 2, que diz assim: No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, 3. Com muito medo, eu disse ao rei: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Muito bem. Agora nós vamos entender um pouquinho. O estudo já está pronto, a devocional já está pronta. Então a pastora vai passar para vocês aquilo que o Senhor tem separado para nós. Tá bom, queridos? Recebe aí, meu irmão. Eu vou ler aqui a história por trás da pergunta do rei sobre a tristeza de Neemias. Neemias, um judeu exilado na Pérsia, recebeu a notícia de que Jerusalém estava em ruínas e o povo judeu estava sofrendo. Ele ficou profundamente triste e orou a Deus, pedindo ajuda. Então, ele decidiu agir e pediu permissão ao rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele inspecionou as ruínas da cidade à noite. Ele estava tão triste com a destruição que não conseguia esconder a sua emoção. Foi então que o rei Artaxerxes percebeu a tristeza de Neemias e perguntou o motivo. Neemias ficou com medo de falar a verdade, pois sabia que o rei poderia não permitir que ele reconstruísse a cidade. Mas com coragem ele explicou a situação e pediu permissão para voltar a Jerusalém. O rei Artaxerxes, surpreendentemente, concedeu a Neemias tudo o que ele pediu, incluindo madeira para a reconstrução da cidade e uma escolta para protegê-lo durante a viagem. O versículo em questão, Neemias 2:2, é a resposta do rei à tristeza de Neemias. Ele percebeu que a tristeza de Neemias não era causada por uma doença física, mas sim por algo em seu coração. O rei foi sábio o suficiente para perceber que Neemias precisava de ajuda. E, em vez de ignorar sua tristeza, ele perguntou o que estava acontecendo. Essa história nos ensina a importância de sermos sensíveis às emoções dos outros e não ignorarmos a tristeza que vemos ao nosso redor. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de alguém que pergunte como está e ofereça ajuda. E como Neemias, devemos ter coragem de falar a verdade, mesmo que tenhamos medo das consequências. No final, Neemias conseguiu reconstruir Jerusalém e restaurar a esperança do povo judeu. E tudo isso começou com a pergunta do rei sobre a sua tristeza. Muitas vezes nós precisamos aprender a comunicar as nossas tristezas com os irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos comunicar com os santos, que nós devemos pedir oração e nós devemos orar com os que choram, nós devemos chorar com os que choram.
devemos consolá-los. Então, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade por não querermos nos envolver, mas é importante nós termos ouvidos para ouvir as pessoas que têm lamentos, que têm sofrimentos, que têm histórias que precisam ser compartilhadas. E às vezes, só em ouvi-las, nós já damos certo alívio a elas. Então, é muito importante que a gente também possa saber ouvir e também ser ouvido quando nós temos necessidade. É isso aí, meu irmão. Lembra que eu falei ontem no culto? Ontem que eu falei no sermão? Quando a gente fala pro irmão, meu irmão, eu tô com uma dor nas costas. Eu não quero ouvir de alguém que eu possa estar com hérnia de disco, que eu possa estar com a coluna estourada. Eu não estou pedindo um diagnóstico. Eu não estou pedindo, não estou fazendo uma consulta. Eu estou precisando de apoio. Eu estou precisando, não, meu irmão, fica tranquilo, sua dor vai passar. Porque eu quero que os meus sentimentos entrem no ouvido de irmãos que sabem respeitar a minha necessidade e me ajudam com isso. Eu quero ser esse irmão que ajuda você a entender seus sentimentos, a suportar as lutas, a tudo aquilo que nós estamos passando. Neemias buscou no Senhor e o Senhor o direcionou e levou a ele a fazer o que era necessário, sem que aqueles sentimentos o atrapalhasse de buscar a visão de Deus para a reconstrução de Jerusalém. Então, meu irmão, não deixa seus sentimentos de tristeza, de decepção, de mágoa, de medo atrapalharem você de viver o sobrenatural de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nossos sentimentos te pertencem, nossa alma te pertence, nosso coração te pertence. Que nos ajude, Pai amado, o Teu Espírito Santo, a levar consolo àqueles que estão, Pai amado, entristecidos, chateados. Que nos ajude, Pai amado, a levar no coração daqueles que estão agoniados e nervosos, chateados com alguma coisa, a paz do Teu Espírito Santo. Amém. Que nós não sejamos aqueles que alimentam fogueiras para que o fogo possa queimar alguma coisa, mas aqueles que alimentam as fogueiras com o agir do Teu Espírito Santo. Amém. Eu quero falar aquilo que Jesus falaria. Eu quero sentir aquilo que Jesus sentiria. Amém. Pai, nos ajuda com os nossos sentimentos, para que eles não nos atrapalhem de conseguir a bênção da reconstrução. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo, nós estaremos juntos logo, logo. Amanhã, estamos juntos, hein?